Bem-vindos a mais uma edição do Pode Estar 8, nesta segunda-feira. Todas as segundas, eu quero lembrar você mais uma vez, todas as segundas, a partir das 17h30, Pode Estar entrando no ar com matérias exclusivas, especialmente para você. Ah, já deu joinha? Já se inscreveu? Já compartilhou? Então vamos compartilhar o Pode Estar. Vamos aí, olha, fazer essa corrente do Pode Estar do bem nunca parar, não é verdade? E olha só, gente, nessa segunda-feira, eu junto com você, vai ser a nossa estrela desse programa de hoje, Ana Marcela Nador. Ela é facilitadora de biodança, psicóloga, terapeuta integrativa, facilitadora de círculo de mulheres. E diante de todo esse conteúdo, a gente vai bater um papo super legal com ela agora. Marcela, bem-vinda! Obrigada, Sandra. Marcela, biodança, vamos abordar todos esses assuntos, mas antes de tudo isso, eu quero saber um pouquinho de você. É de Poços? Me fale um pouquinho de você. Eu sou de Ipuyuna, que é uma cidadezinha bem próxima daqui, né, de Poços de Caldas. Mas eu nasci aqui, fui criada lá, morei em Poços algumas vezes, fui para outros lugares, né, buscar todo o meu conhecimento, estudar, trabalhar, mas vira e mexe, eu tô voltando para Poços, que é muito bom morar aqui. Então você é natural de Ipuyuna? Ipuyuna. É a terra da batata. Um abraço para todos os nossos queridos aí de Ipuyuna, a terra da nossa entrevistadora de hoje, hein? Marcela, o que é biodança? Sandra, biodança é um sistema de desenvolvimento humano que tem como objetivo, através de músicas e movimentos e encontros em grupos, tem o objetivo de desenvolver, de estimular os nossos potenciais genéticos. E o que é isso? O potencial genético é uma capacidade, né? Os potenciais genéticos são capacidades inatas que nós temos, mas que o meio externo inibe ou estimula o desenvolvimento e a expressão desses potenciais. Então, ao longo da nossa vida, né, diante da família, da cultura, da sociedade, a gente vai sendo inibido ou estimulado na expressão desses potenciais. A biodança não. A biodança é um ecofator positivo, que a gente chama, é um ambiente totalmente favorecedor da estimulação desses potenciais. E também é uma estimulação da nossa parte saudável. Um exemplo, se alguém chega na biodança com uma prescrição, sei lá, o psicólogo, um amigo falou, nossa, você é tão ansioso, vai para fazer biodança ou tá deprimido. O que acontece? Eu sou psicóloga, na psicologia a gente trabalha com a causa das questões emocionais. Na biodança a gente não está focado nisso, a gente está focado em quê? Então a pessoa está deprimida, está com menos conexão com a vida, está com a vitalidade diminuída, aquele monte de coisa. A biodança vai fazer o quê? Vai estimular a alegria de viver, vai estimular a vitalidade, vai estimular a convivência social, a afetividade, e nisso a pessoa vai ganhando mais alegria, ganhando mais vitalidade e diminuindo a depressão, o sentimento de depressão, a angústia que fica. Isso vai diminuindo pelo próprio efeito da biodança, que é orgânico, visceral e trabalha diretamente no nosso sistema nervoso central, autônomo, simpático e parasimpático. Interessante que você falou que a biodança ela trabalha com os movimentos. E cada movimento desse ele tem um significado, são movimentos mais leves, movimentos mais pesados, movimentos mais... Como que é feito? Como são esses movimentos? Bom, a biodança, ela tem uma metodologia que é justamente para trazer esse equilíbrio orgânico que a gente chama de equilíbrio neurovegetativo das nossas funções orgânicas, que é o do sistema autônomo. Então, as batidas do coração, o sistema digestivo, tudo que acontece fora da nossa, né, que é autônomo, a biodança trabalha atuando aí. E o que acontece? A música é muito bem estabelecida, muito bem trabalhada pelo seu significado. Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar, despertar a alegria de viver, nós temos músicas no repertório oficial que, pelo seu significado, vão deflagrar essa vivência, essa experiência
podem induzir a pessoa a sentir mais alegria. Os exercícios, eles são conectados com essas músicas. Então, todos os exercícios em biodança, eles têm as músicas específicas que são usadas para ele. O que acontece? Nós temos uma curva na biodança de exercício. Então, a gente começa com exercícios mais adrenérgicos, liberando mais adrenalina, exercícios rítmicos, de ímpeto vital, de interação com o grupo, de brincadeiras, lúdicos. E nesse momento a gente está ativando o sistema nervoso simpático, que são as funções onde a gente vai acelerar os processos. A pupila vai dilatar, o coração vai bater. Não é assim quando a gente está fazendo um exercício mais assim? Sim. Isso. A biodança, então, tem esse momento e aí ela está ativando essa área do cérebro. Então, está acontecendo isso. Depois, a gente vai diminuindo a intensidade dos movimentos e vai fazendo movimentos mais desacelerados. E ativamos, então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é de regulação dessas funções orgânicas. Então, vai diminuindo o batimento cardíaco, a respiração vai ficando mais, menos ofegante, a pupila vai diminuindo, ela vai ficando mais contraída, vai entrando em equilíbrio neurovegetativo. Regredimos um pouquinho nesse processo, ficamos mais interiorizados. E quando a gente sai da aula, a gente ativa de novo um pouquinho, a gente sai um pouquinho mais vital. Não tão vital quanto a gente estava ali, adrenérgico, mas a gente sai ativado aqui, porque quando eu estou fazendo esses exercícios mais rítmicos e tal, eu estou numa consciência profunda de mim, da minha identidade. Eu sou Ana Marcela, estou nesse mundo, estou aqui nessa sala. Quando eu vou na biodança fazendo os exercícios de mais interiorização, de mais desaceleração, eu vou me distanciando um pouco dessa minha identidade própria e vou ficando numa conexão mais com a totalidade. Então eu vou sentindo que eu sou mais, que eu sou também conectada com a natureza, que eu sou conectada com outras pessoas, que eu sou mais do que essa identidade que eu conheço, E essa identidade que eu conheço, ela tá contaminada também pela cultura da família, da sociedade que a gente vive, várias questões, Quando eu vou para esse lugar mais regressivo na biodança, e não é uma regressão para dentro não é nada disso, é uma regressão do nosso estado de consciência. A gente fica mais regredido nesse sentido e a gente vai se distanciando desses papéis sociais que a gente tem. E vai entrando mais em conexão com aquilo que a gente é essencialmente. Quando a gente retorna dessa experiência, a gente está mais fortalecido na nossa identidade. Aí eu falo, uau, eu sou Ana Marcela, eu sou facilitadora, eu sou psicóloga, eu sou assim, mas eu sou mais que isso. E esse mais que isso começa a se expressar na minha vida com maior facilidade, porque aí eu explorei isso que às vezes eu não exploro, porque a cultura, ela não favorece a expressão dos nossos potenciais. Ela não favorece que a gente se expresse na vida de forma autêntica. Um pouco pesado, E a biodança é um pouquinho anticultura. Ela é mais pela essência, ela é mais por aquilo que a gente tem de único e genuíno nosso. E eu valorizo a essência. E a gente precisa praticar biodança demais. Eu valorizo. Agora me fala um pouquinho, quem é o criador da biodança? O criador da biodança é Rolando Toro Araneda, é um chileno, antropólogo, psicólogo, E um estudioso do ser humano. Ele sempre foi um homem muito orientado intelectualmente, muito estudioso e muito científico. Ele teve muitos antecedentes bibliográficos, muitos autores que ele estudou. E aí ele foi construindo a metodologia dele muito mais baseada no que ele observava no ser humano em relação àquilo que ele estudava. Então, tudo que ele aprendia intelectualmente, ele aplicava através da observação. E ele começou a biodança fazendo um estudo num hospital psiquiátrico no Chile. Eu acho que foi no Chile mesmo, me desculpe se agora fugiu da minha cabeça, mas um hospital psiquiátrico. E aí o que aconteceu? Ele teve vontade de colocar
as pessoas que estavam lá internadas, colocar para elas ouvirem uma musiquinha relaxante, sabe? E fez essas experiências com eles de botar essas musiquinhas calminhas e tal. Todo mundo ficou relaxado, mas depois no outro dia ele chegou no hospital e as enfermeiras estavam desesperadas. Rolando, o que é que você fez? O povo tá surtando aqui. Por quê? Porque relaxou muito, rebaixou a consciência, entrou num lugar visitando coisas, né? E aí, isso tudo veio à tona. Aí ele falou, então peraí. Um outro momento ele fez uma experiência de botar músicas adrenérgicas. Aí botava samba, botava músicas alegres para essas mesmas pessoas dançarem. No outro dia todo mundo tava relaxado. Ele falou, nossa, que interessante a ação disso. Aí ele foi criando a metodologia dele assim, trabalhando o equilíbrio. Então, numa aula de biodança, a gente vai ter esses momentos mais adrenérgicos, rítmicos, de interação com o grupo, não sei o quê. E depois a gente vai diminuir a intensidade disso para chegar nesse equilíbrio orgânico, neurovegetativo e também no nível emocional. A biodança diminui a ativação do córtex cerebral, que é essa nossa parte mais analítica, questionadora, julgadora, do pensamento lógico. A biodança é um convite para sentir. E esse sentir não é a emoção sentida nas sensações corpóreas, que a gente chama de sensações senestésicas. É tudo no corpo. Então, se eu sinto uma alegria, na biodança, essa emoção, ela está expressada no meu corpo. O meu corpo vai expressar essa alegria. Eu vou sentir essa alegria com alguma sensação corporal. Não é exatamente a emoção da alegria no mental. Eu estou sentindo alegria, não. Eu sinto alegria no corpo. Se eu sinto uma emoção, fico emocionada com alguma experiência que eu passo na biodança, essa emoção está numa sensação corpórea. Com esse convite para a gente ficar atento ao nosso corpo, o que está acontecendo no nosso corpo aqui agora, a gente vai diminuindo esse intelecto que atrapalha tanto a nossa experiência vivencial no mundo. Porque a gente aí sente vontade de fazer uma coisa, o ímpeto de abraçar uma pessoa. Aí o intelecto fala, não abraça, porque você não sabe o que a pessoa vai pensar. E se ela interpretar mal esse abraço? Aí o intelecto já tirou você dessa expressão autêntica, da expressão do carinho, do afeto. A biodança estimula que a gente se expresse quanto mais autenticamente a gente puder na vida. Se expresse na sua essência. E falando um pouquinho de Rolando, eu vou virar aqui para Dinda. Dinda, você fez... Nós temos uma plateia aqui, viu, gente? Você fez aula com ele? Olha lá, nós temos também aqui a Dinda, que fez aula com ele. Ele era apaixonado. Olha só que legal, hein? Então vamos dar um alô aí para a nossa plateia, que daqui a pouquinho vai estar sentando aqui, que tem mais entrevistados durante o nosso programa. Marcela, há quanto tempo, diante de tudo isso que você está falando, passando essas informações tão de grande utilidade e revalia, principalmente nesse século que nós estamos vivendo, quanto tempo você conhece a biodança? Eu conheço a biodança há 23 anos. Eu fiz uma aula de biodança a primeira vez em 2000, na faculdade, e eu fiquei completamente arrebatada, porque eu cheguei na aula e já entrei na vivência. Eu não tinha ainda ouvido o professor falar de biodança, eu cheguei no horário da vivência e eu já fui para a vivência. Quando eu experimentei tudo aquilo, eu falei, corri atrás do professor e falei, professor, o que é isso que a gente fez? Eu senti tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sentia há muito tempo. Aí ele falou, isso é biodança. Aí eu falei, e como é que é pra gente ser professor de biodança? Ele me explicou e eu disse, um dia eu vou ser professora de biodança. E daí em diante a minha vida foi toda na direção de alcançar esse objetivo. Agora, crianças, idosos, quem está assistindo a programação, pode fazer a biodança? Me explica um pouquinho a relação de idade, qual a idade melhor para entrar, como que é. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Tá. A biodança, ela é possível para todas as idades, tá? Só que tem uma variação metodológica na forma de aplicação desse método para cada geração. Então, um grupo regular semanal, que
A biodança é uma prática regular semanal de 2 horas mais ou menos de duração. Essa prática regular, geralmente os alunos que frequentam o grupo regular de adultos, né, acima de 18 anos, e aí não tem idade. Eu tenho, por exemplo, uma aluna de 80 anos. Ai, que belezinha. Né? E a minha aluna mais nova, acho que tem 30. Então, entre 30 e 80 tem várias gerações. Muitas. Agora, se for, por exemplo, um grupo de idosos, a gente vai aplicar, vai ter uma diferença metodológica na forma de oferecer os exercícios. Você tem que ter alguns cuidados, por exemplo, com o idoso. Com a criança, você vai ter outra metodologia aplicada para que aquelas crianças possam receber os benefícios. Adolescentes, a mesma coisa. Tem grupos específicos para cada idade, mas não quer dizer que um idoso não possa participar ou um adolescente esporadicamente, de repente, entre num grupo regular. Eu já tive aluno de 16 anos. Só que o que acontece? Como a biodança, ela mobiliza muito internamente, você visita várias coisas e ela convida a uma mudança de estilo de vida, o adolescente que pratica biodança num grupo regular de adultos, ele não tem uma maturidade nem neurológica, tá, para acompanhar essas mudanças, né? Até numa reflexão existencial que a biodança convida, ele não tem essa estrutura. Então ele vai ficar um pouquinho de tempo nesse grupo e vai sair. O ideal é que ele pratique biodança num grupo para adolescentes, né? Mas todas as gerações. E a biodança também, ela é aplicada para pessoas com necessidades especiais, ela é aplicada em empresas, em grupos sociais, para gestantes, para casais. Nós temos biodança aplicada metodologicamente para muitas possibilidades. Interessante, ela abrange. É muito abrangente. O leque dela. É muito abrangente. E a pessoa não sai como entrou. Ela sai totalmente. Ela sai para o mundo melhor. Ela sai melhor. Exatamente. Bem melhor. Ela sai praticamente já quase que curada. E já com a sua essência original ali, mostrando realmente quem ela se descobriu. Ela quer viver aquela essência realmente quem ela é. É mais ou menos isso. O que acontece? Essa palavra curativa é uma palavra que a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque o desenvolvimento humano, ele é progressivo e contínuo e ele nunca acaba, né? Então, uma pessoa, a gente quando entra na biodança, não tem um tempo. Fala assim, esse grupo vai durar 6 meses. Não, eu tô há 12 anos com esse grupo regular que eu tenho, né? Então, as pessoas entram e saem. Eu tenho alunos que estão comigo há 11, 12 anos. Entendeu? Por quê? Porque é um sistema de desenvolvimento humano. A gente vai se descobrindo. A cebolinha vai, sabe? A gente vai se descobrindo. Aí daqui a pouco a gente se descobre mais. Aí eu vou sabendo mais de mim. E eu vou gostando muito do que eu vou descobrindo sobre mim. E a biodança aumenta muito a nossa autoestima. Porque a gente começa a descobrir o ser maravilhoso que a gente é. Matéria interessante que nós estamos abordando nesta segunda-feira com ela, Ana Marcela Nador. Ana, para se tornar uma professora, quem está nos vendo deve estar apaixonado nessa matéria, assim como eu estou. Quem quer se tornar uma professora? Explica-me das coordenadas. Atualmente, nós já estamos na segunda turma, né, de uma escola de biodança que foi aberta em Poços de Caldas em 2019, a segunda turma. A gente está com o tempo quase chegando lá, é isso? Ai, meu Deus, é tanta coisa para falar da biodança, é tão Mas sinta-se à vontade. Então, é assim, eu vou falar da formação de uma forma geral, né, respondendo a sua pergunta, e depois a gente, só para saber que em Poços de Caldas tem uma escola linda, né, criada por mim, por Claudete Santana, que foi a última esposa do Rolando Toro, que viveu os últimos 20 anos da vida dele. Então, nós duas temos aqui uma escola muito linda e ortodoxa nessa formação. Nessa formação tem uma duração de 3 anos, sendo os últimos 7 meses muito focados na parte metodológica, da aplicação dessa técnica, né? E os outros todos, a gente faz um estudo mensal, é um fim de semana, sábado e domingo, o dia todo, e cada mês a gente traz
um módulo teórico vivencial, porque a metodologia da biodança é vivencial, ou seja, é a experiência prática. Então, todo módulo de biodança a gente tem teoria que sustenta essa metodologia e depois a gente vai lá e vai experimentar a biodança e vai falar, uau, essa teoria faz muito sentido aqui nesse corpo. Porque o legal da formação de um facilitador de biodança é porque ele não é no nível intelectual e cognitivo. A aprendizagem teórica da biodança, ela se dá no nível vivencial. O aluno, ele aprende a teoria porque essa teoria está aplicada. Ele consegue perceber todas as coisas que ele aprendeu no corpo. A aprendizagem, ela é no sentido vivencial. Eu aprendo através da experiência. E isso fica muito registrado depois de forma cognitiva e intelectual, porque a teoria sustenta essa metodologia. E eu gostaria muito que você falasse onde fica a escola, endereço, telefone, porque com certeza muita gente se interessou nesse assunto. Tá, antes de convidar para a escola, eu quero fazer um convite para a prática do grupo regular. Ótimo. Tá? Porque a potência da biodança está no grupo regular. Semanalmente, você realizando aqueles exercícios, convivendo com esse grupo, você vai criando um vínculo afetivo com essas pessoas e isso vai aumentando a sua confiança no grupo e a sua entrega para os exercícios. O que vai fortalecendo muito a nossa capacidade de ser a gente mesma, dizer, opa, tem um lugar aqui que me aceita como eu sou, que acolhe o que eu sou. Isso eu acho maravilhoso. É maravilhoso. E então eu quero convidar todos para praticarem a biodança e a partir da prática você vai dizer, isso faz muito sentido para mim, eu quero aprender isso e quero levar isso adiante. Nós temos alguns grupos regulares. Então, tem o meu grupo regular que acontece às quartas-feiras, das 19h30 às 22 horas. É um grupo que nesse momento está fechado porque é um grupo de aprofundamento que em janeiro eu vou abrir para novos alunos. E temos 3 grupos aqui em Poços de Caldas acontecendo para iniciantes. Então, tem um com a Quênia, que é dia de segunda-feira, de 19 às 21 horas. Com a Catina, de 19h30 às 21h30, na quinta-feira. E com a Juliana, aos sábados, gratuito. Esse de sábado é gratuito para iniciantes também, de 9h30 às 11h30, que acontece no Maria Imaculada, no Centro de Convivência. Os grupos da Catina e da Quênia acontecem. Da Catina acontece no mesmo local que é o meu e que também funciona a escola uma vez ao mês, que é na Rua Mato Grosso, Espaço Integração. E o da Quênia no Espaço Hermes, que o endereço é Rômulo Cardillo, eu não lembro o número agora. Mas esses grupos estão acontecendo. Quem quiser praticar biodança e conhecer a biodança, fazendo exercícios para iniciantes, né, e indo na progressividade desse desenvolvimento, está super convidado. Também tem um grupo da Shirley que acontece em Itajubá, às segundas-feiras. Também ela é um membro da nossa escola, se formou na nossa escola. E em breve, o ano que vem, a gente já vai ter um novo grupo também em Andradas. Olha, Silvana. Que maravilha! Marcela, tem algum telefone para contato que você pode deixar também? Alguma nas redes sociais, páginas, no Instagram, no Facebook? Se tiver, fique à vontade. Vamos lembrar aqui. Bom, o meu telefone é 35-99807-5507. O meu perfil no Instagram é @amarcelanadur. Tem um Instagram da escola que eu sinceramente não me lembro de cor, porque não sou eu que Nós vamos descobrir. E eu peço desculpas, né? Eu deveria saber isso de cor, mas depois eu vou mandar para você. Sim, nós vamos fazer. Coloca lá. E aí, através desse Instagram, a gente também vai ter acesso aos endereços e aos telefones dos facilitadores para as pessoas poderem praticar biodança no grupo regular. E a escola ainda está aberta para novos alunos até março do ano que vem. A gente ainda pode receber alunos para essa segunda turma e vai ser todo mundo muito bem-vindo. E vamos agora então ouvir da Marcela as considerações finais. Sandra, eu quero muito agradecer a oportunidade de falar da biodança, porque é uma grande paixão e não é uma paixão
só porque é um método que eu vi um dia e que eu falei que lindo isso. Não. Foi uma metodologia que transformou a minha vida. E por conta dessa transformação é que eu quis me tornar uma facilitadora de biodança. Então, uma pessoa que pratica biodança é uma pessoa muito mais de bem com a vida. Ela conhece muito mais as suas potencialidades. Ela começa a encontrar o seu valor pessoal. Ela diminui as relações tóxicas e abusivas, aumenta a sua vitalidade em nível físico mesmo, né? A gente tem mais equilíbrio orgânico, porque a biodança também promove renovação orgânica e celular. Ela atua em todos os níveis, intelectual, visceral, emocional, psíquico. A biodança transforma a nossa existência e a gente começa a ter uma conexão com a vida que a gente pensava que tinha, mas quando a gente vai fazer biodança, a gente fala, meu Deus, eu não sabia o que era viver, eu não sabia o que era ter amigos de verdade, eu não sabia o que era afetividade real, eu não sabia que eu podia ser tão vital, que eu podia ser tão criativa, sabe, que eu podia ter relações igualitárias, relações de respeito mútuo, que qualificam a minha existência e que me lembrem sempre do ser maravilhoso que eu sou. A biodança nos ajuda a ter uma vida muito mais feliz. E junto com os nossos internautas, Ana Marcela Nadur foi a nossa estrela do Pode Estar 8 desta segunda-feira. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Sandra. E vamos agradecer também aos nossos apoiadores, a Gráfica Quick, a Rua Paraíba, 647. O telefone é o 3714-1494. Precisou de uma boa impressão? Gráfica Quick. Agradecemos também a Star Coffee, precisou aí, olha só, de cestas de café da manhã, com fraternização, agora final de ano chegando, vai fazer a sua confraternização, faz um orçamento lá com a nossa querida Neiva, referência em cestas de café da manhã, telefone 99950-2317. E também ele, o Mago dos Cabelos, Miguel Nadur, cabeleireiro, Rua Correia Neto, 568, telefone 984-23-2195. Esta foi mais uma edição do Pode Estar 8, preparado com muito carinho e conteúdo para você.